CBN, jogo encerrado aqui no Maracanã, vitória do Vasco da Gama, 2-1 em cima do Flamengo, de virada. A galera do Mengão em número maior hoje aqui, mas quem saiu feliz comemorando a quarta vitória dos últimos 5 jogos foi o torcedor do Vasco da Gama. Oliveira Filho, dá para dimensionar a importância, o tamanho desse resultado conquistado hoje aqui no Maracanã, Álvaro? É fundamental, para o Vasco é fundamental. O Vasco já esteve a 13 pontos do primeiro time da zona, fora da zona de rebaixamento. E termina essa rodada com apenas 5 pontos. E isso mostra como esse aproveitamento da equipe do Vasco nas últimas rodadas tem sido importante, não só em termos de classificação, mas até para recuperar a confiança desses jogadores. O Vasco hoje não é mais aquela equipe que se abate diante de qualquer adversidade. Você via o Vasco muitas vezes entrar em campo, fazer um jogo equilibrado contra um adversário, e aí o time sofria um gol e desabava emocionalmente. Isso não acontece com o Vasco hoje. Como bem lembrou o Jorginho na entrevista coletiva, foi a primeira vez que o time conseguiu uma vitória de virada no Brasileiro. Isso mostra que é um time com poder de reação. É bem verdade que o Flamengo contribuiu para que isso acontecesse. O Flamengo era melhor no jogo até os 12 minutos, quando marcou o seu primeiro gol. Um gol que saiu de um cruzamento do Jorge da esquerda. O Guerreiro ajeitou de cabeça e o Emerson completou, fazendo 1-0 para o Flamengo. E a partir dali, o time mudou a estratégia. Recuou, deu espaço ao adversário e passou a jogar nos contra-ataques. Em outros jogos, isso já funcionou, mas nesse domingo não funcionou. O Vasco, mesmo sem ameaçar o gol adversário, conseguiu equilibrar o jogo, só foi criar uma oportunidade nos acréscimos, quando o Paulo Vitor saiu nos pés do Nenê e evitou o gol de empate, mas no primeiro tempo o Vasco já tinha sido prejudicado pela arbitragem. Uma das muitas faltas desnecessárias cometidas pelo Emerson, o Nenê levantou a bola na área e houve 2 pênaltis no mesmo lance. Primeiro, o Luan chutou e a bola pegou no braço do Canteiros. O árbitro interpretou que não houve intenção, que não foi pênalti, tudo bem. Interpretação dele. Mas na mesma jogada, o Leandrão tenta subir para cabecear e o Guerreiros puxa o jogador do Vasco pelos ombros, com as 2 mãos. Esse é um pênalti claro, indiscutível, e o árbitro também não marcou. No intervalo, o Flamengo trocou o Pará, que estava machucado, pelo Ayrton, e o Vasco voltou com o mesmo time, com a mesma postura. Continuava atacando mais, mas se expunha aos contra-ataques do Flamengo. Até que, aos 11 minutos, mais uma vez uma falta do Emerson e mais uma vez um lance que prejudicou o Flamengo. Ele cometeu uma falta desnecessária em cima do Andrezinho na frente da área, o Rodrigo cobrou, Paulo Vitor foi atrasado na bola e o Vasco empatou o jogo. E o Flamengo sentiu o golpe, claro. O Vasco foi todo para cima. Aos 15, o Andrezinho cobrou um escanteio na área, o Jorge foi tentar tirar de cabeça, tinha cabeceado para fora da área, só que subiu com a mão levantada, a bola tocou no braço dele. Se o Voaden entendeu que o lance do Canteiros não havia sido pênalti, tinha que entender, usando o mesmo critério, que esse também não foi pênalti. Só que dessa vez ele entendeu que foi. Marcou o pênalti, o Nenê converteu e colocou o Vasco em vantagem. E o Flamengo não soube mais mudar a estratégia, né? Quando tinha que sair para o jogo, já não conseguiu recuperar mais o controle da partida e o Vasco, guerreiro, aguerrido, aplicado, conseguiu levar essa vantagem até o final. Como você disse, a 4ª vitória do Vasco em 5 jogos. Em 9 jogos. Aproveitamento de campeão. Aproveitamento melhor do que aproveitamento de campeão. Em 9 jogos nesse segundo turno, o Vasco já somou os mesmos 13 pontos que havia somado em 19 jogos no primeiro turno. Campanha realmente nesse segundo turno para ser destacada do Vasco da Gama, que agora tem o São Paulo. Não, está no São Paulo pela Copa do Brasil. Jogo da volta, né? Copa do Brasil, quarta-feira. Praticamente já definiu a situação. Vamos esperar um milagre e outro. Olha, bom, do que a gente está vendo esse time do Vasco fazer, a gente tem que acreditar. Verdade. E depois, fora de casa, o Avaí. Isso, no próximo domingo, às 11 horas da manhã. Enquanto o Flamengo recebe aqui o Joinville. No mesmo horário, aqui no Maracanã. Jogou horário bacana de 11 horas da manhã. 11 horas. É um horário que já foi bom. Hoje não é tanto pela mudança no clima. Mas a galera gosta do jogo nesse horário. É ruim para os jogadores, mas é ótimo para a galera. Vamos contar essa história aqui pela CBN. Até lá.